A paz de Cristo a todos. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz assim: Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as mãos. Edificar significa construir, levantar, pôr de pé, erguer. Casa pode ser minha vida, mas também minha família. Levei tempo para entender esse versículo, porque temos a facilidade de entender ou trazer as coisas de Deus para o lado físico, secular. E apesar de que Jesus usou muito aquilo que é terreno para nos mostrar o espiritual, e aqui a palavra de Deus está falando de edificar, que é também construir. E quando se fala disso, se tem uma ideia geral de construção. Toda construção depende de material básico, como tijolo, cimento, pedras, ferros, madeiras, etc. A construção de uma casa é um serviço bem pesado, bem grotesco. A construção de uma casa para uma mulher, principalmente nos tempos de Salomão, era um serviço grotesco demais. Por isso, eu não entendia esse versículo. Eu trazia para o lado secular. E eu perguntava ao Senhor, por que a mulher edificar a casa? Porque o andamento contínuo da nossa casa depende muito mais de nós do que qualquer outra pessoa. Os materiais pesados para a construção, como o cimento, o tijolo, a telha, madeira, ela pode ser representada como a paciência, o perdão, o amor, a tolerância, a alegria, uma vida dedicada de oração, de leitura. E isso é trabalho que exige força, esforço. Por isso a palavra de Deus diz, a mulher sábia, porque é necessário ter sabedoria para mantê-lo a casa de pé. Porque é um trabalho contínuo. A mulher sábia edifica a casa. Ela não edificou. Ela não construiu, ela constrói todos os dias. É um trabalho constante. A casa da mulher sábia nunca fica pronta. Ela está sempre edificando, sempre fazendo um reparo, sempre fazendo uma reforma. E às vezes esse reparo pode ser a união de dois irmãos, pode ser um problema entre pai e filho, entre mãe e filhos. A mulher, ela é a peça fundamental na edificação de um lar. Tudo se concentra em torno dela. Tudo se concentra quando se trata de uma casa, de uma esposa, de uma mãe. E por mais organizada que você seja, o esposo vai sempre perguntar por algo que não encontrou. Os filhos sempre vão querer dizer que não encontrou o que está procurando. E o andamento da sua casa vai depender de você. Sabia? Que se nós às vezes acordarmos de mau humor, isso interfere no desenvolvimento da nossa casa, no dia a dia. Se você acordar de bem com você mesmo, parece que tudo funciona bem. Mas se às vezes você acordar mal-humorada, parece que também tudo acaba tendo um dia muito difícil. Por isso o provérbio diz, lá em Provérbio 27, capítulo 15, diz que uma mulher briguenta, uma mulher que gosta de contenda, uma mulher histérica, uma mulher que não tem controle, ela é parecida com uma casa com goteira. Você já imaginou uma casa com goteira? É muito desconfortante.
ela incomoda. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já morei em casa que tinha goteira. Aquele pinga-pinga, aquilo incomoda. E o provérbio, ele compara uma mulher briguenta como uma casa com goteiras. Mas também no provérbio, capítulo 18, versículo 22, diz que quem acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbio 19, versículo 14 diz que dos pais vem a herança para os filhos, mas do Senhor a esposa prudente. Temos também a mulher de Provérbio 31, né? Mulher virtuosa, quem achará? O valor dela é muito mais do que joias preciosas, e que o coração do seu marido confia nela. Então, na Bíblia nós temos exemplos, e nós vamos ver agora, de mulheres que construíram o seu lar, e nós vamos ver também exemplos de mulheres que destruíram o seu lar por falta de sabedoria. E tem também mulheres que por pouco, pela misericórdia de Deus, não realmente tiveram o lar totalmente destruído. Mulheres que tiveram promessas, que tiveram chamados, e por pouco não destruíram o seu lar. Então, o primeiro exemplo de mulher que edificou o seu lar, eu quero trazer o exemplo de Abigail. A gente conhece, né, a história de Abigail. A Bíblia diz que Abigail era casada com um homem chamado Nabal. Nabal significa homem maligno, homem sem juízo. E Abigail, ela significa meu pai é alegria. Abigail era uma mulher sensata, pacífica, uma mulher prudente. E nós sabemos a história de Abigail. Davi, quando estava fugindo de Saul, Davi soube ali que Nabal, né, tinha muitos rebanhos, inclusive eles guardaram muitas vezes o rebanho de Nabal, e ele mandou até ir à casa de Nabal, porque eles estavam com fome muitos dias pelo deserto. E a história nos conta que quando Nabal recebeu os homens de Davi, ele ignorou, ele não quis dar alimentos para ele. Ele perguntou quem era Davi para que ele desse alguma coisa para ele. Então aqueles homens voltaram e foram levar a notícia para Davi. E Davi ficou tão revoltado que Davi veio para destruir a casa de Nabal. E um dos empregados de Nabal foi até Abigail, porque aquele homem, ele sabia quem era Abigail. E ele foi até lá e contou essa história para Abigail. E quando Abigail soube, ela preparou tudo ali junto com aqueles seus empregados. E a história nos conta que ela despachou ali em um cavalo, né, aquelas coisas para ir até o rei, e ela tomou um outro caminho. Ela tentou se proteger para que Nabal não viesse saber dessa história, e ela foi até o rei. E quando ela chegou ali, ela se humilhou diante do rei, ela pediu perdão, ela falou para o rei que ela não estava lá, que ela não sabia que o rei tinha mandado os seus homens ir ali. E ela intercedeu, e Davi disse para ela, se você não viesse ao meu encontro, eu iria destruir toda a sua casa. A palavra de Deus não nos diz que Abigail tinha filhos com Nabal, mas eu acredito que não, porque não fala muito assim, né, da história. Mas ia destruir todos os empregados, a própria Abigail ia ser destruída. Então ela foi na frente, ela interveio pelo seu lar, pela sua casa. E a Bíblia diz que ela até profetizou sobre a vida de Davi. E ela disse para Davi, quando tu tiveres, né, lá no teu reino, que tu tomar o reinado, que tu te tornar rei, lembra-te da tua serva. Então a gente vê que a vida de Abigail não era fácil. Ela disse para ele, lembra-te de mim. Né? Então a gente vê que mais tarde, a Abigail, ela se tornou esposa de Davi.
e teve um filho chamado Daniel com o rei Davi. Então, quando ela volta para sua casa, a palavra de Deus diz que Nabal estava dando um banquete e ele estava muito alegre ali de vinho, estava embriagado. E ela voltou, geralmente calada, sem dizer nada para falar, porque aquilo não era a hora dela falar, ele estava completamente alcoolizado, e ela esperou. E no outro dia, quando tinha passado toda aquela fase dele, do Nabal, de festa, ela contou o que tinha acontecido. E a Bíblia diz que ali ele ficou muito irado com aquilo ali, e o Senhor o feriu e o matou. E mais lá na frente, o próprio Davi, ele agradeceu a Abigail por ela ter evitado que ele fizesse justiça com as próprias mãos. Então, o que a gente vê, que lá na frente a Abigail se tornou a esposa, mas ela salvou o seu lar da destruição. Ela foi uma mulher sábia, sensata, prudente, humilde. E a gente pode ter ela como exemplo de uma mulher que edificou o seu lar. Porque eu sei que a vida com Nabal não deveria ser fácil, né? Mas, no entanto, lá na frente, ela teve um outro esposo, teve um outro lar, se tornou esposa do rei, né? A gente também pode ter uma outra mulher como exemplo de edificação do lar. A gente pode ver lá em 2 Reis, capítulo 4, tem a história de uma viúva que o seu marido também era um profeta, um homem de Deus. Esse homem veio a morrer e deixou uma dívida. E essa mulher, ela procurou o profeta Eliseu e pediu ajuda, né? Pois seu marido deixou essa grande dívida e agora ela tinha que pagar com seus filhos. Ela tinha que perder os filhos. Então, aquela mulher ali perdeu os filhos, ela estava perdendo a sua esperança. Porque aqueles filhos eram a esperança daquela viúva. Porque uma viúva naquela época, se ela não tinha mais o esposo, se tornou uma viúva e não tinha seus filhos, ela era completamente desamparada. Ela realmente era uma mulher que não tinha mais nada. Então ela perdeu o esposo e estava prestes a perder os filhos. Mas ela foi até o rei. Ela não se envergonhou de contar para o rei a sua situação. Ela procurou quem poderia ajudar. E a palavra de Deus conta que Elias perguntou o que ela tinha em casa. Ela falou que tinha um pouco de azeite e ele mandou que ela pedisse vasilhas emprestadas. E aquela mulher depositou ali o azeite e vendeu o que tinha, pagou a sua dívida e ela viveu do resto. Então, pela atitude sábia daquela mulher, ela teve uma aposentadoria até que ela morresse. E teve os seus filhos. Então, aquilo ali foi uma mulher sábia que salvou o seu lar, salvou a sua família. Nós temos também outra história de uma mulher também sábia, que nem fazia parte da história de Israel, que está escrito lá em Josué, o capítulo 2. Uma mulher que é chamada como a prostituta Raabe, né? Ela morava sobre o muro de Jericó. Ela ocultou os espias que foram até a sua casa, mandados por Josué. E como recompensa que ela guardou eles, a sua vida e a sua casa foi poupada. Pois ela pediu para eles que eles tivessem misericórdia da casa dela, dos pais dela, das irmãs e dos irmãos, assim como ela estava tendo deles. Então, Raabe era uma mulher que ela conhecia toda a história de Israel, apesar dela não fazer parte. Ela diz para os espias: aqui na cidade todo mundo está com medo de vocês, porque tem visto o que Deus tem feito por vocês. Ela sabia da história do Mar Vermelho, ela sabia das maravilhas no deserto. Então era uma mulher que ela tinha temor, ela sabia a história. E ela intercedeu ali em prol deles, guardou a vida deles, escondeu. E a Raabe foi sábia, ela foi uma mulher sábia. E ela foi salva em uma cidade onde todos foram destruídos. Por quê? Porque ela foi uma mulher que
foi confiante, foi corajosa, bondosa, temente, né? Foi uma mulher que lá na frente ela casou-se com Salmão e entrou para a descendência de Davi e de Jesus. E a gente pode ver a Raabe ali na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Por quê? Porque foi uma mulher que tinha temor, tinha sabedoria. Foi uma mulher que edificou a sua casa. A única família que se salvou em Jericó foi a de Raabe, uma mulher que nem fazia parte do povo de Deus, mas foi salva pela sua sabedoria. E nós temos aqui essa história dessas 3 mulheres sábias. Nós podemos falar também de 2 mulheres que infelizmente não foram sábias, né, que destruíram seu lar. A gente pode colocar Mical. Mical, ela foi a primeira esposa de Davi, que era para ser sua irmã, né, Merabe, mas Saul deu Merabe a Antoniel, e aí ficou a Mical. A Bíblia diz que Mical amava Davi. E Davi também amava Mical, que a gente pode ver que depois ele pediu de volta a Mical quando foi dada para outra pessoa. Mas a Bíblia conta que Davi, ele foi buscar a arca que estava na casa de Obed-edom para trazer para Jerusalém. E nesse dia foi um dia de festa, porque era a arca do Senhor que estava vindo, a presença do Senhor entrando em Jerusalém. E Davi, ele estava vestido de linho fino, e ele vinha ali na frente se alegrando. Estava todos ali, cantores, ali instrumentos, tudo ali, aquela festa. E as mulheres estavam ali batendo palmas. E quem não estava ali, que deveria estar? Mical. A Bíblia diz que Mical estava de uma janela, olhando todas aquelas coisas. E quando ela viu Davi, a Bíblia diz que ela desprezou no coração dela. Essa história, ela se encontra escrita lá em 2 Samuel, capítulo 6. Você pode ver essa história. Ela desprezou no coração Davi. A Bíblia diz que Davi, ele orou por todo o povo, abençoou todo o povo. E quando ele veio para a sua casa, para abençoar a sua casa, Mical saiu com palavras de deboche, dizendo para ele: muito bonito, rei. Você se descobriu no meio das mulheres como um vagabundo, como um vadio, né? Você pode encontrar essas palavras lá em 2 Samuel, capítulo 6, de 20 a 23. E ele diz para ela: eu estava na presença do meu Deus, me alegrando, né? E essas mulheres que você diz que eu me descobri diante delas como vagabunda, elas me honraram. Então você vê que em vez de Mical estar ali junto com aquelas mulheres, liderando aquelas mulheres, nem só pelo seu esposo, mas principalmente pela arca, ela preferiu estar lá na janela, criticando, julgando e desonrando o seu esposo. E a Bíblia diz que por consequência disso, Mical ficou estéril, nunca teve um filho. E Mical poderia ter sido a esposa principal, ou melhor, a primeira, a esposa legítima, porque afinal de contas ela foi a primeira. Mas ela não foi sábia, realmente, para ela tomar posse daquilo que ela era, a rainha Mical, se tornar uma rainha, pelo fato de não ter sabedoria. Ela condenou o seu marido. Então, a gente pode ver aí uma mulher que não foi sábia, tinha tudo, ela era filha de rei, ela era princesa. Ela tinha tudo para ser uma grande rainha, porque ela estava ao lado de um grande rei. Mas, infelizmente, ela foi tola, não edificou o seu lar. E a gente pode ver também outra mulher que também não foi sábia, destruiu o seu lar. Foi a rainha Vaste. A rainha Vaste era muito amada pelo rei Assuero. Ela era uma mulher linda, a palavra de Deus diz que ela era linda. E que o rei deu um banquete e chamou a rainha Vaste para que ela fosse até a presença dele, para que ele mostrasse ela para o povo, a sua beleza, e também para os reis que estavam ali. E ela não quis ir.
Então aquilo desonrou o rei. Ela desvalorizou o rei, ela desprezou um chamado do rei. Alguém pode dizer, irmã, mas isso aconteceu para que a rainha Esté se tornasse. Não, eu não acredito nisso, não. Porque se Deus tinha um plano para o povo, ele não precisava destruir o casamento do rei Assuero para que colocasse a Esté. Não. Deus jamais faria isso. A rainha Vasti simplesmente não foi sábia o suficiente para se colocar na posição. Ela desprezou o chamado do rei. Porque enquanto a Esté, ela orou para chegar até a presença do rei, sem ser chamada, a rainha Vasti foi chamada e desprezou, porque não foi sábia. Então ela perdeu o posto de rainha. Ela perdeu o privilégio que ela tinha de ser rainha, por não ser uma mulher sábia, por não honrar o seu marido. E a gente pode ver mulheres que por pouco também não perderam, não deixaram que seu lar fosse destruído. Uma pessoa como Sara, a gente admira muito Sara, foi uma mulher de Deus, teve promessas, né? Mas a Sara por pouco não destrói o seu lar quando ela dá Agar como mulher a Abraão. E a gente sabe da história que ali Agar gerou um filho. A partir do momento que Agar gerou, ela se exaltou, quis humilhar Sara. E a Sara, ali houve um conflito a ponto da Sara colocar a Agar para fora de casa. E lá no caminho o Senhor se encontra com Agar e manda ela voltar e se humilhar. E ali nasceu Ismael. Eu acredito que, a palavra de Deus não diz, mas eu acredito que a partir dali a vida delas não foram mais a mesma, porque ali tinha um filho no meio. A gente pode ver que quando Isaac nasceu, Ismael criticava do Isaac, então se dá para ver que ali não tinha realmente uma comunhão, porque se tivesse, Ismael tinha ficado feliz com o nascimento de Isaac. E o resultado que a gente vê é que mais tarde Ismael e Agar são tirados de casa, amando de Sara, permitido por Deus, e o Abraão acabou fazendo isso. Então, a Sara, ela tinha uma promessa que através da vida de Abraão, toda a família da terra era abençoada. Então, como essa promessa ela se alargava a todas as nações da terra, a maldição também que poderia acontecer dentro daquela casa atingiria também toda a nação da terra. E a gente sabe que por causa desse erro da Sara, até hoje, né, nós temos aí esse povo aí, né, Irã, Iraque, o islâmico, pessoas inocentes, né, essas guerras, tudo consequência vinda da descendência de Ismael, por falta de sabedoria da Sara, que não soube esperar na promessa que Deus tinha prometido. A gente pode ver também Rebeca. Rebeca também foi uma mulher que teve a escolha de seguir com Isaac, teve Isaac do seu lado. Era uma mulher que seu marido orou 20 anos para que ela viesse a dar luz, e quando deu à luz teve 2 filhos. Teve uma comunicação com Deus a ponto de perguntar sobre a criança no seu ventre, e ali Deus disse que tinha 2 nações, o menor serviria ao maior. Mas a Rebeca, ela tentou dar uma ajudinha para Deus, né? Então a gente pode ver que ali dentro daquele lá, em relação aos filhos, existia também uma desavença, porque Rebeca, ela amava mais Jacó, enquanto Isaac amava Esaú. Então a gente vê que por algum problema que Isaac teve, Isaac achou que ia morrer, e também chamou seu filho para abençoar. E ali a gente pode ver que a Rebeca, ela estava ali ouvindo, né? E ela vai, chama Jacó, faz toda aquela enrolada com Jacó. A Rebeca, ela mentiu para o seu marido, enganou o seu marido, entendeu? E a consequência disso, Rebeca teve que tirar o filho amado do lado dela, de perto dela. E nunca mais a Rebeca viu o seu filho.
porque quando ele voltou, a Rebeca já tinha morrido. Então, foi uma consequência muito séria. E houve ali entre aqueles meninos briga, quase dentro daquela casa houve um assassinato, porque Esaú quis matar Jacó. E consequência disso, quando Esaú soube que Jacó tinha ido, né, para a casa dos parentes da Rebeca, amando deles, e que ele obedeceu, a Bíblia diz que Esaú foi até lá onde Ismael, né, tio do Esaú. E ali ele diz que ele pegou uma das filhas, né, de Israel e casou-se. E a Bíblia fala que aquela nora se tornou para Rebeca amargura de alma. Então foi um preço muito caro que Rebeca pagou pela mentira, por não esperar em Deus, por não ter sido sábia, né? Por isso, a gente pode ver também Raquel, né? Que era uma jovem que foi a segunda esposa de Jacó, mas que era uma mulher idólatra. Quando fugiu, roubou os ídolos do seu pai e mentiu, né, dizendo para ele, quando ele veio para procurar os ídolos, ela se sentou ali sobre o cavalo e falou que o pai não podia tocar ali porque ela estava menstruada. Ela mentiu para todos, mentiu. No entanto, os ídolos estavam ali. Fez com que o seu pai achasse que Jacó estava roubando os seus ídolos. E, no entanto, ela trouxe aqueles ídolos para dentro da sua casa, que a gente pode ver depois lá na frente o Senhor chamando Jacó para um novo concerto e tirando todos os ídolos de dentro da sua casa. E a gente pode ver que ele disse uma palavra, que aonde encontrasse os ídolos, a pessoa poderia morrer. E a gente pode ver lá na frente que a Raquel, ela morreu de parto. Ela não foi enterrada no mesmo túmulo onde toda a família foi enterrada, né? E ela tinha aquela guerra com os filhos de Lia ou de Leia. Elas viviam em competição entre elas duas, a ponto dela dizer, dai-me filho, porque ela ficava com inveja da sua irmã. Ela era uma pessoa mentirosa, invejosa, idólatra, né? Gostava dos ídolos, de adorar outros ídolos. Então, tanto é que no túmulo de Maquipela, onde foi enterrado Isaac com Sara, ou melhor, Abraão com Sara, Isaac com Rebeca, já quem veio ser enterrado foi Leia com Jacó, né? Então, ela era uma pessoa que se achava muito linda, muito bonita, então desprezava a sua irmã. Também não foi uma mulher sábia, por pouco também, né, não destrói o lar, porque havia ali uma competição, havia ali uma inveja, entendeu, naquele lar. Então, essas aqui são alguns exemplos de mulheres, né, que edificaram lá, mulheres que não edificaram, que não foram sábias. Então, Deus nos chamou para que nós viéssemos edificar o nosso lar. E edificar a nossa casa é uma luta contínua, diária, todos os dias. A mulher sábia edifica. Todos os dias temos que edificar a nossa casa. Que Deus possa nos dar sabedoria, nos dar entendimento, para que cada dia nós possamos edificar a nossa casa. Porque a nossa casa de pé depende de nós, né? E os nossos esposos, eles precisam também dar bons materiais para que a nossa casa possa ficar de pé. Porque não se mantém uma casa de pé com materiais fracos, materiais também estragados. E que Deus dê sabedoria para os nossos maridos, sabedoria para nós, para que nós possamos manter a nossa casa de pé. Porque ela só vai ficar construída quando Jesus realmente nos levar para o céu. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.